Salve, amada Igreja de Jardim Castro Alves, com a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos ter essa aula de lição 6 na forma online, né? Que foi mais ou menos como a gente teve na pandemia, né? Em decorrente dos Dias das Mães, para que a gente não perca uma lição, né, tão importante, né? Como é essa, né? Que nós vamos abordar as nossas armas espirituais, né? É uma lição muito necessária, importante, né? Para vencer esse mundo, né? Que realmente, como vimos nas lições anteriores, né, quantos obstáculos, né, guerras, violência e uma batalha espiritual travada, né, que a igreja tem enfrentado. E agora nós vamos saber o que que a gente tem, né, para combater todas essas guerras, né. Então é a lição de número 6, né, e o comentarista é o da revista O Pastor Ziel Gomes, né, a carreira que nos está propostas, né, é a revista, né, o caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar ao céu, né. Vamos ser de uma forma bem sucinta, né, para que não se torne cansativo, né, os irmãos que hoje já devem ter bastante compromissos, né. Então, né, já tivemos as demais lições, né, então a lição anterior, os inimigos do cristão, né? E a próxima lição será o perigo da murmuração, entre outras, né, irmãos? Vou deixar aí para os irmãos ler com calma, só pausar o vídeo, né? Qualquer coisa. E vamos à leitura em classe, né? Em Lucas capítulo 4, né? Do versículo 1 ao 4 e do versículo 16 ao 20, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados do coração e apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Aqui foram as leituras diárias da semana, né, irmãos? Na segunda, as armas do crente são espirituais e devem ser usadas. Na terça, o inimigo apresenta diversas estratégias contra nós. Na quarta, a palavra de Deus, uma poderosa arma espiritual. Na quinta, a oração, uma arma espiritual indispensável na caminhada. Na sexta, o jejum, um instrumento espiritual indispensável na caminhada. E no sábado, estudando a palavra, orando e jejuando. O texto áureo dessa lição, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, né? Em 2 Coríntios 10, versículo 4. A verdade prática, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. O objetivo dessa lição, é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. 2, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E 3, Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais, né? A palavra-chave é armas, né? Os tópicos da lição. E vamos à introdução, né, irmãos? Estudaremos 3 recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada, né? 1, a palavra de Deus. 2, a oração. E 3, o jejum, né, irmãos? E nós, né, que já temos algum tempo na jornada, sabemos bem disso, né? A questão é que a gente muitas das vezes deixamos, né, de viver, né? Esse é o famoso alimento arroz com feijão, né?
que é o básico, né? Todo cristão sabe, mas só que, né, temos deixado essa prática, né? Principalmente a do jejum, né? E aos poucos também a palavra, né, tem sido deixada. E a oração também, que digamos, né, irmãos, né? Como quando a gente faz um propósito de oração, ou mesmo temos alguma vigília, quantos comparecem, né? Realmente tem tido cada vez menos, né? E a palavra a gente vemos que poucos, né? Tem tido o sonho de ser pastor, ou tem tido realmente lido a Bíblia, né? Ao longo do ano, tem meditado profundamente na palavra, né? Muitas vezes gastamos tempo com um monte de coisa que não é pão, né? Que é o vendo vídeos, assistindo filmes e não tiramos nenhuma hora, né? Como o Senhor Jesus disse, nenhuma hora podeis velar comigo, né? É, para que não entremos em tentações, né? Para que a gente possamos vencer o mundo. Muitas vezes nem uma hora do dia a gente tira, né? Fazemos tantas coisas, mas nem uma hora do dia tiramos, né? Para se consagrar a Deus, né? No tópico 1, né? As armas do crente. Nas escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, a vara, a funda, arco e flecha, lança e dardos, né? São as armas físicas, né, de ataque, né? Nas escrituras, os principais instrumentos de defesa são o escudo, capacete, couraça e caneleiras. Para os cristãos, as armas aqui têm um sentido metafórico, né? Pois nosso combate não é de corpo com outra pessoa, né? Mas contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios, né? Que valem do mundo e da carne, né? E realmente, né? A gente vemos que é uma metáfora, mas que diz claramente o tipo de ataque, né? Às vezes Satanás, às vezes só quer ferir, né? Quer começar atingindo as partes que não são tão letais, né? Como a perna, como os braços, né? Tirar suas forças, mas muitas das vezes ele já quer atingir o coração, né? Já quer conseguir destruir de vez, né? Realmente, às vezes, Satanás age de várias maneiras, por isso que é importante estarmos revestidos de toda a armadura, né? Porque onde tiver uma brecha é onde ele vai atingir, né? Certamente, né? Então, por isso que temos que estar completamente revestido e com escudo, né? Para que a gente possa resistir e, em consequência, em seguida, também com a espada do Espírito para contra-atacar, né? Porque é uma batalha de fato, né? Devemos estar realmente preparados, né? Então não se tem como ir para a guerra, né? E não estar preparado. A Bíblia fala que aquele que pôs a mão no arado não é apto a olhar para trás, né? Uma vez que você entrou na guerra, não dá para fugir mais, né? Você já está no campo, né? Se você tentar dar as costas, fica mais fácil do inimigo te atingir, né? Então temos que ficar firmes, né? Resistindo na batalha e atacando, porque não temos escolha, ou a gente vence ou a gente perece, né? Então, o Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, né? Arrebatar a boa palavra do coração, né? 2, buscar altas posições com mentiras, né? 3, usar pessoas para atrair. 4, escravizar. 5, enfraquecer a fé do crente. 6, enganar com doutrinas demoníacas, né? Olha as estratégias, né, irmãos? Quanto a gente não tem visto dessa maneira, né? Tem tirado, né, a palavra do coração de muitos, né? Ouve a palavra, mas não aceita. Muitas vezes só quer ouvir palavras de bênção, mas não quer ouvir a boa palavra de mudança, de conversão, né? De realmente se moldar na palavra de Deus, né? De realmente aprender a caminhar os caminhos cristãos, né? De uma nova vida, né? Uma vida sem pecado, uma vida sem manchas, né? E muitas das vezes o diabo usa de mentiras, né, para enganar, né? Não, isso pode tocar nisso, não vai dar nada. Tantas pessoas fazem, né? E aquilo muitas das vezes entra no coração, como entrou de Adão e Eva, e a pessoa acaba pecando. Não, Deus vai entender. E não é assim, irmãos. Deus não suporta o pecado, né? E não se pode entrar no céu é, sem ter as mãos limpas e o coração puro, né? Então a gente devemos obedecer, porque a obediência é melhor que muitos sacrifícios, né?
e usar pessoas para atrair, né? Muitas vezes a traição de alguma maneira entristece o crente, né? E muitas das vezes a pessoa deixa a mágoa entrar e no que a mágoa entra, o diabo entra também, né? Com seus sentimentos de ódio, de vingança, e a pessoa não consegue mais buscar a Deus, né? Então devemos vigiar também o nosso coração, né? Sobretudo que devemos guarde o coração, né? Porque dele procede a fonte da vida eterna, né, irmãos? Então, ele tenta escravizar, irmãos. Realmente é uma estratégia, né? Ficar porque de quem nós servimos, assim o Senhor Jesus Cristo falou, a gente somos servos. Se a gente for do pecado do diabo para a morte ou da obediência na palavra de Deus para a vida, né? Então, se a gente estamos presos num pecado, nós somos escravos, né? Infelizmente, né? Então, devemos vigiar, né? Não ficar andando em pecado, né? Se pecar, a gente temos um advogado fiel, que é Jesus para nos perdoar, mas não podemos estar na prática ou tolerar tal costume em nossas vidas, né? Porque certamente perecerá, né? Então, enfraquecer a fé do crente, né? Realmente ele faz a rotina, tira seu ânimo de orar. Então, muitas das vezes é uma faculdade, é um trabalho, é os problemas em casa. E tudo isso faz com que o crente, aos poucos, deixe de buscar a Deus, né? E no que ele enfraquece é onde Satanás ataca, né? É como uma guerra selvagem, né? A gente vemos que dificilmente ó, um leão ou um outro predador ataca o animal quando ele está avançando, né? Pelo contrário, ele espera quando o animal está debilitado, ou quando é um filhote, quando ele tem alguma fraqueza, é aí que ele faz o ataque, né? Então, realmente, ficar atento, né? Não baixar a guarda, né? Então, enganar com doutrinas demoníacas, né? É o que realmente ele tem feito muito, né? Muitas das vezes, portas largas, né? Dentro do próprio meio evangélico, né? Muitas vezes a gente quer viver a fé da nossa maneira, né? E nós estamos numa onda de doutrinas, ensinos de motivacionais, pregadores coach, é, vai até mesmo doutrina de reteté, entre outras, né? Que levam muitas das vezes as pessoas a ter muita emoção, mas esquece da sã doutrina, né? Que é a palavra de Deus, né? Que realmente é a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? E a Deus sobre todas as coisas, né? Resumidamente, porque muitas das vezes tem tantos emoção, tanta coisa, mas muitas das vezes com a mágoa no coração, com a prática de mentira, com tantas coisas, e muitas das vezes isso acaba sendo meio que secundário, né? Não é muito falado, né? Muitas das vezes a pregação contra o pecado hoje ela é até repudiada, e na verdade é o que salva a pessoa, né? Quando a gente se arrepender, né? Quando a gente se arrepende e busca realmente uma conversão genuína, sincera, né? Não adianta às vezes a gente se batizar nas águas e continuar com os mesmos costumes do mundo. Ah, mas eu não fornico, não adultério, mas continua na mentira, continua fofocando, continua desejando mal, continua com tantas coisas e muitas das vezes achando que só por estar na igreja é o suficiente. Não é, irmãos. Devemos mudar, buscar uma mudança. Pecar, todos nós vamos pecar sempre, mas sempre estar buscando se converter a cada dia, né? Porque aquele que está em pé tem que orar para não cair, né? É constante, é uma vigilância, é uma renúncia diária, né? Então, devemos fugir de doutrinas que levam a porta fácil, né? De a gente só chegar e vai ser abençoado só porque aceitou Jesus. E não é bem assim, né? A verdade é que quando a gente aceita Jesus, a gente está comprando uma guerra, né? Contra o mal, né? Para salvar nossa família, levar nossa família a se converter. Então, Satanás certamente irá atacar. Em vez de ter facilidade, muitas vezes você vai ter mais guerra, mas a recompensa será maior ainda, né? Quando você realmente vencer, então será plena, né? A sua vitória ninguém tira, né? Aquela porta que Deus abre, ninguém pode fechar, né? Mas também a que Deus fecha, também ninguém pode abrir, né? Então, quando a gente anda conforme a palavra de Deus, somos abençoados. Mas se a gente está na igreja e não anda conforme a palavra de Deus, certamente nós também não somos herdeiros da promessa de bênção que Deus nos preparou, né? Para aqueles que obedecem à palavra de Deus e pratica, né? Aquele que vive, né?
o que prega, vive o que ouve da palavra de Deus. Esses são os que são dignos de herdar a vida eterna e as bênçãos que o Senhor prometeu, né? Então, não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo, né? As estratégias do inimigo, do diabo, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como um leão, buscando a quem possa tragar, né, irmãos? E é bem dessa maneira, né? Sanguinário, né? Com sede de tragar quem não esteja é, vigiando, né? Quem não possa lhe causar também grandes danos ou ferimentos, né? Esperando alguém fragilizado na fé, né? Então, isso é a forma que o inimigo age, né? Realmente esperando o tempo de atacar, né? Então, o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas, né? Que batalham contra nós, né? Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades, né, irmãos? Ele é inegável que Satanás tem seu poder, né? Mas é um poder limitado, né? É um poder que nós damos, né, legalidade quando a gente não vive uma vida com Deus, né? Então aí ele pode realmente fazer ataques que realmente venham a danificar nossas vidas, nossa felicidade, né? Destruir nossos sonhos quando a gente damos brechas, né? Essas brechas realmente têm que ser tapadas para que somente a presença de Deus seja vista em nossas vidas, né? Para que a gente não tenha do que se envergonhar, né? Então, as armas do crente devem ser usadas, né, contra as estratégias do inimigo, né? O chefe de toda a força do mal, né, irmãos? O nosso foco, né, não é lutar contra pessoas, né? É sim contra as hostes espirituais da maldade, né, nos locais celestiais, né? Porque na verdade, às vezes a gente só foca nossa briga em casa, na família, às vezes contra o nosso familiar, na igreja contra o irmão, contra a irmã, mas a gente se esquece muitas das vezes que é o diabo, muitas vezes agindo com estratégia, trazendo a desunião, as intrigas. Em vez de a gente orar, a gente começa a falar contra, começa a fazer panelinhas, começa a querer atacar também, e só piorar e fazer com que o inimigo cresça naquele lugar, em vez de haver salvação, haver contenda, a pessoa desistindo da fé, entre tantos estragos que só pioram quando a gente tenta é, fazer da nossa maneira, né? É como aquela pessoa que tem uma ferida, em vez de ela passar um remédio, ela vai cutucar a ferida, vai querer fazer do seu jeito e vai e ignora aquele machucado, vai piorando. Quer dizer, só vai fazer mais danos, né? Mas quando a gente leva realmente um verdadeiro remédio, um verdadeiro curativo, né, para sarar, né, a ferida e realmente a gente resolve, né? Não é fácil, né? A gente sabe que realmente renunciar à nossa vontade, muitas vezes a gente quer pagar o mal com o mal, mas se a gente ceder dessa maneira, a gente sabe que o estrago será maior. É como numa luta, se você atacar outra pessoa, bater nela, você vai até agredir, né? Você vai ter um dano que vai causar naquela pessoa, mas não vai resolver aquele problema. E aquela pessoa vai te atacar de novo e você vai sair mais ferido e vai ferir ela também, e aquilo só vai piorando. Mas quando a gente dali do dano causado, a gente já conserta, já cancela a intriga, né? Saindo a causa da contenda, saindo o murmurador, cessa-se a contenda, assim fala a palavra de Deus, né? Então, se a gente tirar a causa, ali já cessa e logo já sara tudo e a gente já consegue vencer espiritualmente aquele obstáculo, né? Lutando com as armas espirituais, né, irmãos? É uma em forma de parábola, mas realmente é o que deve ser feito. Não é fácil, certamente. Muitas vezes os irmãos estão ouvindo em casa essa palavra, estão passando uma perseguição aí em algum cômodo da casa, ou mesmo está resolvendo alguma coisa agora que é complicado, mas o necessário é não agir conforme a nossa carne, né? Mas sim em oração, pagando mal com bem. Se a pessoa te amaldiçoando, você abençoa e deixa que Deus trabalhe, né? Não confia na sua força, não confia na sua vingança, mas confia na palavra de Deus, né? Porque ela realmente que pode mudar, trabalhar em cada coração, mudar a situação, né? E transformar o que é derrota em vitória, né? Nesse momento mesmo, que seja hoje, né? Amém, irmãos? Vamos para o tópico 2, as três armas espirituais do cristão, né?
Eu vou ser mais sucinto, né, irmãos? Porque realmente é uma lição muito ampla, realmente daria o dia inteiro, né? Da palavra, né? Mas vamos tentar abreviar mais rápido possível, né? O Senhor Jesus disse que não viveremos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus, né? Em Mateus 4. E é fato porque realmente o inimigo quer que a gente olhe para tantas coisas, né? Ah, você não tem roupa, você não tem aquilo, não tem casa, não tem carro, não tem aquilo, não tem aquele relacionamento, ó, parece dos sonhos daquele filme, você não tem daquela tantas coisas, mas na verdade uma coisa só lhe basta, né? Que é a presença de Deus, né? E o inimigo não quer que você veja isso, né? Porque se você tiver Deus, você tem tudo. Mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Você é como aquela pessoa que está numa multidão e está só. Mas se você tem Deus, você está só numa caverna, mas não está nunca sozinho, né? Como o profeta assim esteve, né? Muitas das vezes a gente é, esquecemos, né? Porque o próprio inimigo tenta nos fazer que a gente se sinta só, né? Sinta abandonado. E na verdade Deus nunca se esquece de nós, porque ainda que uma mãe esqueça dos filhos que amamenta, Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, né? Então ele não se esqueceu de você. Então tenha essa certeza, não deixa que o inimigo roube a alegria da salvação do seu coração, né? Então, Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, né, irmãos? O estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, né, irmãos? Ela realmente é o leite que vai realmente salvar, né? É o leite que vai te nutrir, né? É a palavra de Deus, né? É ele que realmente vai te dar vigor para você suportar o seu dia, suportar a sua batalha, né? Então, se a gente não tiver bem alimentado, realmente é como aquele ditado popular, né? Saco vazio não para em pé. Então, não adianta você querer ficar de pé contra as suas dificuldades sem estar alicerçado na palavra, né? Sem estar fortalecido, né? Então, uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, né? Às armadilhas de Satanás e demais estratégias, né? Então, se a gente estamos preparados, nós estamos prontos, né? Para não ser enganado por alguém que venha falar alguma palavra de maldição, venha trazer uma heresia. Então, você está pronto para fugir daquilo que o Satanás preparou para te destruir, né? Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu, né? De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz, né, irmãos? É importante a gente estar o dia inteiro focado, né? Eu mesmo confesso que muitas das vezes é com sofrimento até uma vez no dia, uma oração mais ampla, mas só que não é o ideal, irmãos. Nós devemos estar ao longo de todo o dia, né? A gente começar a amanhecer durante o dia e antes de dormir também, a gente está em comunhão com Deus, a gente fechar o dia inteiro, né, na comunhão. Não adianta a gente só lembrar de Deus no final do dia, ou só quando começa o dia, ao longo do dia a gente esquece e na verdade a gente devemos estar em comunhão, né? Como aquele Salmo primeiro, né? Bem-aventurado, né? O homem é aquele que teme ao Senhor, né? Que anda nos seus caminhos, né? Não se detém no caminho dos pecadores, mas o seu prazer antes é em meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, né? Então ele vai ser abençoado. Esse varão, essa varoa que ficar o dia inteiro na palavra de Deus, ele certamente terá vitória, né? Assim o Senhor nos prometeu e assim ele tem cumprido na vida daqueles que têm perseverado na fé, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, né? Paulo insere a oração como se ela trouxesse um ajuste ou alinhamento para a armadura toda, né? A oração fortalece todas as esferas da nossa vida, né, irmãos? Então a gente vemos que como o diabo tenta as estratégias, né, com a prostituição, inveja, vícios, né, é, maledicência, cobiça, morte, derrota, pensamentos negativos, desespero, dúvida,
falta de amor, mentira, orgulho, né? E ali com o escudo a gente devemos estar firme, né? Protegido, né? Porque o dardo, na verdade, ele não tem efeito nenhum no escudo, né? Ele bate, cai porque ele é fraco, mas se você deixar entrar, ele tem veneno. Uma pequena injeção já é suficiente para contaminar o corpo todo, né? Então devemos estar com escudos de pé, fortalecido, né? Com o escudo de prontidão, né? Filtrando tudo que entra na nossa vida, né? Então, aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, o jejum é uma prática presente, né, irmãos? O jejum realmente ele é importante, né? Tem a passagem que o Senhor falou, né, que às vezes tem casta que não sai, sem que a gente de castas de demônios que é necessário que haja jejum para que a gente expulse aquele mal. E o jejum faz com que a gente tenhamos mais forças espirituais para resistir à nossa vontade, porque quando a gente controla o que entra na nossa boca, a gente se torna mais forte para resistir a outras coisas, porque nosso corpo pede muito alimento. E se a gente, com facilidade, a gente cede qualquer coisa, às vezes até coisas que a gente não pode comer com facilidade, então a gente também, em outras coisas, a gente vai ceder com mais facilidade também. É como aquela criança que nunca ouviu não, né? Quando ela for adulta, ela não vai saber lidar com relacionamento, não vai saber lidar com outras coisas, porque ela sempre teve um sim na vida dela. Então, ela não está pronta, não está pronta para as frustrações. Então, vai se desesperar e vai tomar atitudes realmente precipitadas porque ela não sabe lidar com aquilo que ela não pode ter. Então, quando a gente treina o nosso corpo a resistir, às vezes um período sem alimento, e estando num período de consagração, logo a gente se fortalece e aprende a dizer não também para o pecado, a fugir do pecado, muitas das vezes, até como José fez, né? Às vezes a gente precisamos treinar nossa vida, nosso corpo, nossa alma a vencer a as tentações, né? Estar preparado, não como o Senhor Jesus Cristo muitas vezes fez, de jejum 40 dias, 40 noites ali, preparando para a tentação que sobreviria, né? E ali foi necessário para que o corpo, a vontade de comer um pão físico, não sobrepujesse a vontade de receber a palavra de Deus, né? Como o Senhor falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Então ali ele esteve pronto espiritualmente, enfraqueceu a carne e fortaleceu o espírito, né? Então, é importantíssimo, irmãos, não deixarmos a prática do jejum, né? É importante não esquecermos de jejuar também, ainda que seja uma vez por semana, né? O ato do jejum é usado no contexto de busca de orientação divina, né? Jesus, os discípulos e a igreja primitiva jejuaram, né? O jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus, né, irmãos? Ele realmente tem essa conotação. Muitas vezes muitos praticavam o jejum num propósito. Esther teve esse propósito também, né? É, antes de falar com o rei. E entre tantos outros, né? Jesus antes de ser tentado, antes de no Getsemane, antes da crucificação. Ele vigiou e orou, né? Principalmente se consagrando, né? Porque o jejum, ele é uma consagração, um momento que a gente tira para a gente estar somente na presença de Deus, né? A gente estarmos ali em comunhão com Deus. Um jejum correto não é apenas passar fome, né? O jejum correto é a gente tirar aquele período que a gente está sem alimentar para a gente fazer o que é justo, ler a palavra de Deus. Se a gente está no trabalho, a gente só agir com justiça, sem deixar pensamentos que não seja cristão na nossa mente. E a gente está realmente tirando um momento espiritual pleno na presença de Deus, né? Então, esse é o jejum aceito, né? Então, é o que o Senhor espera de nós, né? E para concluir o tópico 2, as três armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração, né, irmãos? E o tópico 3, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus, né, irmãos? Então, Jesus leu uma
passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido, né? Jesus deixou claro que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. O apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque e na armadura do crente, né? Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus, né, irmãos? A palavra de Deus é poder, porque foi dela que tudo se fez, né? Então basta uma palavra, né? Como aquele homem falou, né? Basta uma palavra, né? Para que o milagre acontecesse, né? Então realmente a palavra de Deus é suficiente para que a gente consiga todas as vitórias necessárias para que o inimigo seja expulso no nome de Jesus, para que nós possamos realmente adentrar, né, o reino dos céus, né? Basta a palavra de Deus, né? Então, se a gente ouvir, entendermos, né, abrirmos o nosso coração para que haja entendimento, clamarmos por entendimento, né? Porque é o Senhor Jesus que nos revela a palavra de Deus, nós então alcançaremos, né? Então, porque nós devemos realmente estar a receber com alegria o ensino, a correção, a palavra. Então aí o Senhor abre o entendimento no nosso coração para que a gente viva, né? Para que a gente viva espiritualmente, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento, levando tanto a nós a salvação quanto a nossa casa também, né, irmãos? Então Jesus se retirava para orar. Ele sabia bem do valor da oração. Ele conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, né? Selecionando um lugar reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas, né? Então ele fica nos aguardando, né, ao longo do dia, né? Muitas das vezes, às vezes a gente fala assim, o Senhor está conosco. Imagina você tá numa casa e não fala com a pessoa, vai para a igreja e não fala com a pessoa, só bom dia, só boa tarde, né? Que intimidade é essa, né, irmãos? Então isso realmente não existe um relacionamento se não houver comunicação, né? Assim é um relacionamento com Deus, né? Então, não, além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava, né? Aos que não têm problemas de saúde pelo jejum aprofundado, a nossa intimidade com Deus nos tornando mais sensíveis à sua voz, né? E para concluir o tópico 3, né, Jesus é o nosso maior modelo de quem usou essas três armas espirituais, a palavra de Deus, o jejum e a oração, né? Ele deu exemplo, né, irmãos? E para concluir toda a lição, irmãos, o nosso inimigo é ardiloso e perverso, né? Por isso, não podemos ignorar suas estratégias, né? Contra ele lutaremos com armas espirituais, né? Que são a palavra, a oração e o jejum, né, irmãos? Como é importante a gente estarmos vigilante, né? Porque o inimigo também ele vem com ataque, né? Ataques severos, né? Ataques realmente para destruir, né? Mas se a gente tivermos também prontos, né? Treinados, né? Guardados, né? Vigilantes, né? Não dormindo, não cocheando entre dois pensamentos, né? A gente vai conseguir resistir ao Satanás e ele fugirá de nós, né? Então, no 2, né? Essa arma promove crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual, né, irmãos? Então, realmente a gente vai crescermos na graça e no conhecimento, né? Então, vamos andando degraus, né? Degraus de preparo, de luta, né? Como aquele que cada vez vai numa academia, né? Começa, pega um peso leve, daqui a pouco pega um peso maior. Quando vê ele já tá pegando pesos gigantescos que quem olhar fala como é que ele suporta aquele peso todo, né? Às vezes ele nem é tão forte, nem tem tanta massa muscular, mas ele já consegue levantar um peso grande, né? Assim é muitas vezes o cristão, né? Que fortalece o músculo espiritual, né? Então ele mesmo sendo pequeno já está levantando grandes pesos. Muitas vezes aquele peso que no início era grande, ele olhava, poxa, eu sofria tanto com aquela besteira, aquela palavra, aquela mágoa, aquela coisa. E hoje já não tenho dificuldade nenhuma para levantar, para passar por cima desse peso, né? Então é assim espiritualmente, né, irmão? Quanto mais a gente se fortalece, mais forte a gente ficamos e mais forte prontos a gente ficamos para suportar as dificuldades da vida, os pesos que Satanás tenta colocar muitas vezes na nossa cruz, né? Na nossa
caminhada com Deus, né? Então, né, nós deveremos, né, assim segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno, né, irmãos? Esse é o 3, né? Então, nós devemos seguir o exemplo, né? Assim como Jesus Cristo venceu, nós também somos aptos a vencer o mundo e tudo que o Satanás tem tentado contra nós, né? Cada dia mais dificuldades, guerra, fome, falsos profetas, inimizades, o amor tem se esfriado e multiplicado a iniquidade. Então, muitas das vezes a gente tem visto os tempos da volta de Jesus que realmente são de muita batalha, né? Então, mas só que assim como o Senhor Jesus Cristo falou, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, assim ele deixou para nós, né? Não nos deixando órfãos com a presença do Espírito Santo. Por isso que é importante buscarmos os dons, buscarmos se consagrar, jejuar, orar e cada vez se achegar mais a Deus, para que o inimigo fuja de nós, né? Então já deixo essa palavra, irmãos. Vamos buscar cada dia mais a Deus. Já deixo para os irmãos já um convite para orarmos nesse momento, né? E vamos entregarmos essa aula em nome de Jesus, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, te louvo por essa palavra que cada um pôde ouvir, né? Nessa manhã, ouvindo, meu Deus, o ensinamento de vigilância, meu Pai, porque o Senhor deu a vitória para cada um, né? Mas cabe a nós tomarmos posse, tá? Cabe a nós negarmos o mundo, usarmos a nossa força e buscarmos no Senhor, meu Deus, tão somente no Senhor a resposta, meu Deus, porque a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor pelejaria por nós, né? É no Senhor que nós temos a nossa vitória, meu Pai. E assim, meu Deus, entregamos nossa vida em tuas mãos, entregamos esse domingo a nossa casa, meu Deus, toda semana nossas preocupações, nossas dificuldades, entregamos, meu Deus, meu Pai, meu Deus, tudo que realmente nos tem tirado a paz em tuas mãos, meu Pai. Porque, meu Deus, no Senhor, meu Deus, esperamos a nossa vitória, meu Deus. Assim, meu Pai, consagramos nossas vidas, nosso ministério, meu Deus, a igreja. Pedimos, meu Pai, por cada irmão, por aqueles que nos têm perseguido, por tudo aquilo que hoje nos tem, meu Deus, causado, meu Deus, algum incômodo, nos tirado do sono. Que seja, meu Pai, motivo amanhã, meu Deus, de um testemunho para glorificar o teu nome, porque, meu Deus, a vitória é certa, meu Deus, naqueles que estão em ti, meu Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.